Você já ouviu falar mapa não é território? Então, na minha forma de entender, é um dos maiores aprendizados da PNL, da programação neurolinguística. Se você ainda não me conhece, eu sou o Norberto, faço parte do Instituto Rompendo Limites. Eu sou trainer em programação neurolinguística. E esse é mais um vídeo da série PNL é Vida. Programação neurolinguística de fato é vida. E o que é mapa não é território? Então nós seres humanos, cada ser humano entende uma situação de pontos de vista diferente. O que significa mapa não é território? Quando você pega um mapa, quando você pega algo escrito, esse mapa, ele te conduz, ele te leva a um objetivo, a um local. Só que nesse mapa não estão todos os detalhes do local, ele somente te dá um norte. Nós seres humanos, nós temos filtros internos mediante omissão, distorção e generalização, que eu explicarei sobre isso em outro vídeo, mas nós temos filtros internos que nós percebemos, nós vemos, ouvimos e sentimos a mesma situação que o outro está vendo, porém nós percebemos de forma diferente. Isso por questão dos nossos valores, questão da nossa estrutura, questão das nossas crenças, do que nós acreditamos sobre aquela situação. Também nós generalizamos muitas coisas e nós entendemos que aquela situação é parecida com aquela, mediante os gatilhos que nós temos dentro da mente, e criamos o nosso mapa, o nosso modelo de mundo. Nós percebemos a situação de forma diferente do outro. Então, para entender melhor, dois gêmeos nascidos na mesma família, criados com a mesma educação, frequentaram as mesmas escolas, foram para a mesma faculdade, abriram uma empresa juntos no mesmo segmento. Mesmo assim, cada um tem opiniões diferentes ou opinião diferente do outro, porque cada um cria uma representação cerebral diferente do outro. Então, o mapa não é território, então nós vivemos com representações cerebrais. Se você entender isso, você muda toda a sua vida. Se você entende isso, os conflitos acabam, sabendo que cada um tem a sua verdade interior mediante o fato. Você tem a sua verdade mediante aquilo, isso é verdade absoluta. Também o outro tem a verdade dele e para ele é uma verdade absoluta. É claro que dentro da PNL tem um formato, tem uma tecnologia para você mostrar para aquela outra pessoa que talvez o mapa dela esteja ou seja pobre. O mapa pobre o que é? Quando você percebe pouco da situação, distorce, generaliza, omite informações. Mas não queira convencer o outro que você está certo, porque você de fato está certo, mas aquela pessoa também está certa. Então, eu costumo falar que o mundo, o fato pode ser algo que alguém te fala, o fato pode ser esse vídeo que você está assistindo, o fato pode ser algo que o seu esposo fala ou que a sua esposa fala para você, isso é um fato. O fato pode ser algo que o seu líder fala para você, ou uma ordem que ele te dá, uma determinação que ele te passa. Algo pode ser o que o seu liderado fala para você, porém, a forma que você entende essa situação é somente uma representação cerebral. E o detalhe é que nós agimos para o mundo mediante a nossa representação cerebral e não mediante o fato. Eu costumo falar que o fato é neutro, o fato ele não tem emoção. A emoção somos nós que colocamos emoção, nós que colocamos sentido naquele fato mediante a nossa representação cerebral. E a nossa representação cerebral é criada mediante os meus valores, minhas crenças, mediante a minha estrutura, mediante o que eu aprendi sobre essas situações ou sobre situações parecidas. Então, crenças, valores, eles mudam a representação cerebral de cada um. Então, você entendendo isso, que o fato é somente o fato e cada um tem a sua verdade interior, isso muda tudo. Os conflitos com você, na empresa, na sua família,
isso acaba entendendo que o outro pensa diferente, o outro tem uma representação cerebral mediante a mesma situação, o outro enxerga, vê e ouve e entende, dá um sentido diferente do seu. Então isso resolve muitas coisas na sua vida. Experimente. O mapa não é território. Nós vivemos com representação cerebral e nós agimos para o mundo mediante a minha representação cerebral. E a sua representação cerebral, o sentido que você deu para a situação, ela é diferente do sentido que eu dei. Se esse vídeo foi útil para você, dá uma clicada aí embaixo. E eu vou te convidar a marcar 2 pessoas que talvez você queira fazer a grande diferença na vida dessas pessoas. Marque embaixo desse vídeo, marque as pessoas, faça esse conteúdo chegar. E um grande abraço, gratidão